Bom dia a todos. Hoje é dia 23 de agosto de 2020. Essa é a tertúlia matinal, né, de número 209. O tema que a gente vai discutir hoje é autodesassédio mental somático, da especialidade autodesassediologia, né? E meu nome é Maximiliano Raimann, que vou estar propondo algumas ideias aí para vocês, para a gente poder entender um pouco mais desse tema, que é vamos dizer assim, uma vertente da questão do autodesassédio, né? Eu trouxe aqui algumas apresentações, uma apresentação com alguns dados para a gente poder debater. O que eu pretendo colocar aqui para vocês, né? Falar um pouco da base do autodesassédio mental somático, lembrando que eu vou estar focando muito mais no processo do autodesassédio da linha mais intelectual. As pessoas, de modo geral, elas estão muito mais assim acostumadas, né, a falar e se referir, mesmo quando fala de autodesassédio sem qualificar, as pessoas estão muito mais a se referir ao autodesassédio que envolve o processo mais emocional da pessoa. Então, talvez vocês vão ver algo um pouco diferente, porque o enfoque vai ser na questão do mental soma, né, das ideias. Eu vou propor uma taxologia desse autodesassédio mental somático, algumas táticas e estratégias, né, para superação, para enfrentamento, né, dessa condição. E, por fim, indicadores. Em relação à questão do debate aqui, né, a gente está com a presença aqui de 4 pessoas, né, 4 amigos aqui que vão ajudar no debate, a Ellen, Eduardo, Marcelo e Assis. Então, eu estou bem acompanhado aqui, intrafisicamente, né, e extrafisicamente também. Então, a gente vai fazer o debate, mas quem está nos ouvindo pode enviar as perguntas também, que a gente vai trazer as perguntas aqui e vai procurar atender os questionamentos, ok? Então, o que é o desassédio de modo geral, né? Quando a gente fala de desassédio, e de modo mais estrito senso, a gente está falando do processo de desintrusão de algum tipo de pensene. Porque a gente, na Conscienciologia, usa o desassédio para várias coisas, né? A gente usa essa palavra muito constantemente, o desassédio disso, o desassédio daquilo e tal. E de modo lato sensu, não é um erro, né? Mas se você for ver estritamente falando, você está fazendo um processo de desintrusão de pensene. Aí, no caso, é o heterodesassédio. E você faz o autodesassédio começando, tirando um pensene externo que está, de algum modo, influenciando você, né? Então, você vê, também tem um heteroassédio, né, que você faz. E, por fim, você vai trabalhar com alguma coisa mais intraconsciencial, que a gente também chama de autodesassédio. Aí confunde tudo, né? Aí que fica um limite difícil de você definir o que é autodesassédio, o que é autopesquisa, o que é autoconsciência terapia, o que é autoconscienciometria, meio que mistura, o que é reciclagem. Então, meio que mistura tudo, apesar do meu entendimento, tem lá as suas sutilezas, né, de diferenciação. Mas muitas vezes esses termos são tudo usados como sinônimo. Agora é interessante a gente pensar no desassédio estrito sensu, o processo quando tem influência externa, né, de alguma consciência, né? Vamos dizer assim, é o que mais caracteriza o processo de desassédio. E, como eu coloquei no início, a gente sabe que a consciência, ela tem o pensene, né, que se manifesta conjuntamente, né, os pensamentos, sentimentos, energias. Porém, nós temos o que a gente chama de carregamento da pensenidade. Então, por exemplo, eu posso estar aqui agora muito focado nas ideias e estar bem tranquilo em relação às emoções. Ou não, por exemplo, eu poderia estar aqui ansioso com a apresentação e tudo, e estaria muito focado nas minhas emoções, né? Então, aí o que acontece nessas horas? Às vezes as minhas ideias, eu até perco as ideias, tenho um branco mental, porque eu estou tão focado nas emoções que meu processo ideativo vai embora. E o que acontece no processo dessa intrusão exterior, né? Que às vezes vem de outras consciências sobre a consciência, né? Ou até a consciência? Ele vai pegar justamente assim, qual é a pensenidade que está carregada, e ela vai fazer a intrusão a partir daquele aspecto da pensenidade, que pode ser a emoção, que é o mais comum que a gente fala, mas pode também ser uma ideia, né?
Então, às vezes, a pessoa ela não está nada alterada emocionalmente e ela está com assédio. Então, normalmente, o que eu observo na consultoria, a gente é muito fácil de identificar a pessoa assim, não, aquela pessoa está assediada, está toda alterada emocionalmente. Aí você vê, não, ela está assediada. É comum a gente ouvir isso. E às vezes está correto dentro do diagnóstico, né? Só que, e quando a pessoa está assediada pelo mental soma? Você sabe identificar que a pessoa está com uma ideia furada? Às vezes não é que às vezes a pessoa ela não está o tempo todo daquele jeito, né? Assediada. Por exemplo, como uma pessoa que tem uma intenção patológica muito clara, ela está assediada pelo mental soma. Às vezes a pessoa, ela dentro de uma ideia que ela tem, ela está assediada. Ela está com heteroassédio numa ideia que ela está tendo. E às vezes e a pessoa ela está lá emocionalmente estável. E até muito bem na argumentação, por exemplo, na conversa, e ela está com assédio de ideia. Esse às vezes é mais difícil você identificar. Mas é importante a gente identificar tanto para a gente assistir, quanto para a gente ver quando é que a gente pode estar nessa condição. Porque às vezes é o caso, né? Pode acontecer. Se a pessoa ainda não é uma desassediada permanente total, pode ser que ela entre nesse contexto em algumas situações, né? Em alguns momentos da vida. Então, o que a gente vai focar aqui? A gente vai focar mais nesse aspecto, assim, para a gente entender o que seria primeiro o assédio, né? E depois, né, na sequência, porque uma coisa acaba estando ligada à outra, né? Você tem que entender qual é a doença para... A Ellen, que é da medicina, me ajuda aí, não é? A gente tem que entender qual é a doença, qual que é a patologia, para poder fazer a cura, né? Se você não tem o diagnóstico, você não tem o tratamento. É isso? Eu vejo que o pior furo é a gente dar o diagnóstico errado, consequentemente o tratamento também vai ser equivocado. Às vezes o tratamento até ajuda em alguma faceta desse autodiagnóstico, por exemplo, né? E aí você tem uma falsa impressão de que resolveu ou tratou alguma coisa. Mas quando você vai ver os efeitos, né, das ações lá no final, você vê que está furado o autodiagnóstico, né? Porque o tratamento não foi totalmente eficaz. Exatamente. Por isso que é interessante a gente ver, né? E tem uma coisa que complica mais a história, que é o seguinte: mesmo o assédio emocional ou o assédio mental somático, eles têm matizes dos outros aspectos, né? Então, por exemplo, a pessoa que está muito abalada emocionalmente, assediada com uma emoção, por exemplo, de uma depressão, né, dentro da autovitimização, ela tem um processo cognitivo que sustenta essa condição dela, né? Então você vê, não é uma coisa independente por causa do pensene, então tem lógica ser assim, né? Então, mas veja só, o que está carregado é a emoção, né? O que está pegando para a pessoa, o que está dificultando dela é aquela emoção. Então, aí a mesma coisa na questão mental somática. Por exemplo, um assediador, ele consegue entrar no processo ideativo da consim, porque lá no fundo tem uma distorção emocional, tem um problema emocional lá, no fundo lá. Mas o que está manifestando ali é a ideia. Mas se você for ver, vai ter uma base emocional também. Então, assim, é mais por isso que você pensar em termos de carregamento é mais adequado do que você simplesmente falar isso e aquilo, porque eu pensei é indissociável, né? Então não tem muito jeito. Então, o que acontece? O autoassédio, o assédio, né, mental somático, ele se instala a partir do que a gente chama do trafar mental somático, né? E qual o efeito principal dele? Ele interfere, ele afeta o processamento cognitivo, perceptivo e paraperceptivo, ou seja, ele afeta a cognição, né, vamos dizer assim, da pessoa, de modo geral. Quando a gente fala disso, a gente está considerando assim, associação de ideia, ela afeta, por exemplo, o pensamento racional, a criticidade, né, aqueles atributos, a memória, a atenção, tudo isso. Pode afetar cada um desses, né, dependendo da vulnerabilidade ou da dificuldade que a pessoa tem em cada uma dessas áreas. E como eu coloquei, é uma coisa bem assim que não está focada na emoção em si, na manifestação da pessoa. Então é isso. Então o que eu comecei a observar também?
dentro dessa condição do assédio mental somático e do autodesassédio mental somático, que já não é fácil, né, de você identificar naturalmente, ele ainda pode ser dividido de algumas maneiras diferentes. Eu trouxe uma maneira, duas na verdade, para a gente poder entender, né? Então, o primeiro deles seria uma classificação quanto à abrangência desse assédio. Né? Num primeiro momento, assim, é aquele assédio mais pontual, né? Ou o autodesassédio que você possa fazer mais específico. Por exemplo, uma ideia errada que a pessoa tem, uma ideia antievolutiva que a pessoa tem. Né? Que nem, por exemplo, uma ideia antievolutiva, um preconceito que a pessoa tem em relação racial, por exemplo. Isso é uma ideia. Pode ter um monte de emoção por trás, mas ela tem aquela ideia é um assédio dela. Então, você vê, é um aspecto, né? Um outro aspecto que, se a gente for analisar, ele é mais abrangente, de autodesassédio que a gente precisa fazer, é das nossas funções, das nossas faculdades mentais, que nem eu estava colocando. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, quando ela está sob pressão, ela começa a falhar no processo da memória. Ela entrou na pressão, a memória começa a dar problema. Ela tem branco mental, ela se esquece das coisas, aí acaba entrando até no processo emocional. Mas você vê, a entrada é um processo cognitivo. Tem também processo de atenção. Não tem gente que tem problema com o processo de atenção? Às vezes a pessoa ela entra num processo de pressão, daqui a pouco ela fica distraída com as coisas, ela se bate nas coisas ali, às vezes sofre mini acidentes por causa do processo da desatenção e por aí vai. Para cada um dos outros atributos você pode avaliar isso. Então são entradas que a pessoa tem. E um nível mais avançado de autodesassédio mental somático, que eu estou colocando como sendo multiatributivo, ou seja, é a pessoa passar a funcionar de modo sadio, cinético com as faculdades mentais pessoais de modo geral. Ou seja, você pegar todas essas faculdades e elas funcionarem de modo produtivo e evolutivo. Uma pergunta que eu vou fazer lá na frente, que eu já vou adiantar aqui agora, não precisamos de responder só para a gente aí pensando, será que quem não tem esse autodesassédio dos atributos conscienciais, mentais somáticos, é de fato desperto? Às vezes a pessoa dominou o processo emocional. Aquele grandão não aparece mais, mas ela não tem isso aí. Será que ela é desperta? De verdade? É uma pergunta que é interessante a gente refletir. Então, detalhando um pouco mais cada um desses autodesassédios, né? Tem esse aí pontual, conceitual, que a gente considera aquela mudança de determinado conceito ou ideia. Anacrônica, por exemplo, patológica, né, fundamentada em algum dogma, alguma crença inverificável. De onde que vem esse conceito? Né? É interessante a gente ver o seguinte, como que nós funcionamos cognitivamente? Né? Eduardo, que é da área, esse me ajuda, né? Que é da nossa área. Né? A consciência, assim, ela começa a ter contato com certos conceitos, né? Diversos conceitos. Conceitos é como se fosse a unidade básica do conhecimento. Por exemplo, um conceito, o que é um abajur, o que é uma pessoa, né? O que é uma cadeira, né? E às vezes conceitos mais abstratos também, né? Por exemplo, o que é o macrosoma, o que é o parapsiquismo. São vários conceitos. O que é a evolução. Tudo isso são conceitos. Esse conjunto de conceitos que a gente vai obtendo, vai formando ao longo das vidas, né? Que a gente precisa recuperar em parte quando a gente volta nessa vida, ele vai formando uma matriz cognitiva nossa. É como se fosse o nosso software, né? Esses conceitos, ele vai formando um software seu na sua cabeça, sua matriz cognitiva. Essa matriz cognitiva, é a partir dela que a gente interpreta as realidades. Então, assim, eu tenho um conceito, vários conceitos, esse conceito monta uma matriz cognitiva na minha cabeça e eu interpreto a realidade. Por isso que é difícil você ver as pessoas interpretar a realidade de modo igual, porque dificilmente você vai pensar assim, todo mundo tem os mesmos conceitos em relação a tudo. Não, é muito difícil isso. Praticamente impossível, né? Talvez as consciências, né, mais avançadas lá, eles tenham já bem isso estabelecido e tal, né, evoluciólogo e tudo. Mas aí o que acontece? A hora que você
Aí você pega duas pessoas que às vezes têm um nível intelectual, um nível de cognição similar, mas eles vão interpretar às vezes a realidade de modo diferente. Por quê? Porque tem aspectos da matriz cognitiva diferentes dela. E aí que entra o processo do assédio, né? ou do desassédio. Muitas pessoas, elas formam a sua matriz cognitiva a partir de inúmeros conceitos que são, na verdade, crenças, dogmas, apriorismos, que foram passados para ela e ela simplesmente assimilou aquilo de uma maneira, vamos dizer assim, sem crítica. Que é um negócio da religião, por exemplo, que é o mais típico, né? Não tem crença só na religião, né? Tem crença em tudo quanto é lugar. Mas a religião é a coisa mais óbvia para a gente. Então você vê, é como se o pessoal conta uma história, uma lenda. Uma lenda, a religião é feita de uma lenda. Eles são lenda, é uma lenda, por exemplo, né? Se você for avaliar. É um mito, na verdade. E a pessoa pega aquele mito e assume aquilo como realidade, como fatos. E aí ela pega aqueles vários conceitos que aquele mito é construído e ela assimila aquele conceito dentro da cognição dela e ela começa a formar sua matriz cognitiva com esses conceitos e começa a tomar decisão e ver o mundo a partir daquilo ali. Ou seja, ela começa a ver o mundo de uma maneira totalmente mitificada. Por quê? Porque a base dos conceitos que ela tem na cabeça dela é dessa forma. Agora, o problema disso é que isso gera uma série de problemas para ela. E, na verdade, gera uma série de assédios, né? Daí que vem uma série de autoassédios e daí que vem uma ampla gama de possibilidades de intrusões externas sobre a cabeça da pessoa. Mas você ia comentar? Eu ia comentar, Max, que essa ideia é muito boa, né? Você, na verdade, faz um modelo do mundo, né? E você, a partir desse modelo que você monta para você, é que você começa a analisar e colocar as peças do quebra-cabeça do que você entende, né? Se esse modelo é ruim, ele é construído em bases que não são boas, né? Ou seja, não são adequadas, você está sempre indo um viés torto na sua análise, né? E eu ia te perguntar o seguinte, já que a gente está sempre aprendendo a interpretar a evolução e o max-mecanismo, a gente nunca tem um modelo que, na verdade, é aquele melhor da realidade, né? É verdade. Então, até que ponto a gente pode falar em autodesassédio mental somático de fato, aquele em última análise? Pois é. Você avançou um pouco lá na frente em umas conclusões que eu tenho, mas eu vejo assim, vai chegar uma hora, quer ver, seguindo esse mesmo modelo, a hora que eu começo a substituir, né, as crenças por verpons, né, você começa a verpons vivenciáveis, né, você começa a eliminar aquelas possibilidades de você ter esses assédios, essas intrusões. E o que acontece também, que é curioso, até certo ponto, até algumas verpões não vivenciáveis, só de você pensar daquela maneira, aquilo te dá uma defesa. Então eu vejo assim, eu concordo contigo, a gente vai estar sempre expandindo, só que chega num nível de expansão onde a tua visão de mundo ela já é tão assim sadia, de modo geral, homeostática, mesmo que ela ainda não seja realista 100%, né, porque a realidade, até certo ponto, ela depende disso que você colocou, né? Você compreender a realidade completa do universo. Isso é mateologia, né? Mateologia. Mas é que chega num ponto em que ela deixa de ser entrópica, totalmente entrópica, né? É isso aí. Talvez aí esse vira é o ponto. curva. E talvez essa viragem de curva seja os 50% da escala evolutiva, né? Pois é. É isso que eu ia trazer agora, porque a gente pode olhar isso com um outro viés, né? Na hora que você se volta para a consciência, aí você tem os modelos evolutivos, né? Que você acaba fazendo essa mudança cognitiva na hora que você tem um espelho desse modelo evolutivo. Então, você pega lá o serenão, né, o próprio ser desperto. Na hora que você busca se aproximar desses modelos, automaticamente há uma mudança na maneira de você pensar, na maneira de você sentir, nas suas ações. Então, eu vejo que um outro lado também, que vocês estavam expandindo, né, a questão da mundividência, mas a gente pode se voltar para a consciência e aproximar ela dos modelos evolutivos. Aí eu vejo que, por exemplo, essa matriz que você falou aí cognitiva, ela se volta para o processo intraconsciencial, né, e aí você tem as mudanças efetivas de fato. E aí eu percebo que o autodesassédio ele vai acontecendo
com mais eficácia, vamos dizer assim, né? Essa matriz cognitiva, que mais ou menos é o que a gente chama do corpus da conscienciologia, né? O corpus é o quê? O corpus é um conjunto de conceitos, né? O corpus da conscienciologia, você vai criar uma nova matriz cognitiva para você ver a realidade. Quando você consegue incorporar esse corpus na sua matriz cognitiva, que parte desse corpus são os modelos evolutivos, né? São os comportamentos, né? Do desperto, do serenão, do evoluciólogo, que é o que você está falando. Aí você começa a ver a realidade dessa maneira. Não, mas a gente só tem que tomar cuidado, que você estava falando da questão do preconceito, ou até do apriorismo, né? E das crenças. Dentro da própria ciência a gente tem as crenças. Então tem as crenças científicas. Por isso que eu vejo que a questão da teática, né? Teoria e prática, 1% de teoria e 99% de prática, nisso que você acabou de falar agora, Max, é importante. Porque a pessoa também ela pode viver da teoria, da ciência, conscienciologia, por exemplo, né, que a gente está trazendo aqui, e a pessoa ela escolher não praticar aquilo, não vivenciar aquilo de uma maneira mais saudável. Então, ele vai virar o teoricão do paradigma consciencial, mas sem a vivência prática mesmo ali, né, fazendo as mudanças necessárias que são importantes. Então, a gente vê muito isso também acontecer, a gente não pode descartar, porque às vezes a pessoa, encontrei uma Verpon, né? Gente, era isso que eu estava procurando, encontrei a Verpon e tal, e a pessoa ela fica só naquilo. Aí eu penso que a questão da autoconscientização multidimensional, que é você vivenciar o paradigma, né? Constantemente, é o mais sério. Eu só ia comentar que assim, esse modelo é justamente o que a gente chama de paradigma, né? Então, quando você muda o paradigma, significa que você, de algum jeito, mudou alguma estrutura do seu modelo, né? Disso que você está falando da matriz mental. O novo paradigma, um paradigma conscienciológico, é você adotar uma nova matriz para interpretar os fenômenos e parafenômenos que você passa, né? Isso aí é uma outra forma de ver a mesma coisa, interessante. Agora, veja bem, ó, esse autodesassédio pontual, conceitual, né, que eu citei os exemplos lá, autoconceitos deturpados, preconceitos, que ele falou, uma intenção patológica. Como é que você faz esse autodesassédio pontual? Então, eu vejo assim, ó, você faz por duas formas, né? Uma é por conta própria. Aí entra lá, a hora que você começa a estudar, por exemplo, as ideias da conscienciologia e você começa a incorporar aqueles conceitos de fato na sua prática, né? Não só na teoricão, né? Você começa a fazer o autodesassédio, porque você começou a incorporar ele na sua vivência. E é interessante entender que isso também é um processo. Ó. Você também, é difícil você, li um conceito, já comecei a vivenciar, experimentar. Ele existe às vezes um delay disso aí, né? Então, o que acontece mesmo, que eu vejo assim, o que mostra o nível evolutivo da pessoa é o quanto que é o tamanho desse delay, dela ter o contato com a ideia nova e dela colocar em prática aquilo ali. Isso também mostra qual é o know-how da consciência. É o taquipsiquismo. Então, isso mostra. E aí você vê, a gente tem essas ferramentas, né? Por exemplo, a autoconsciência terapia, ela é uma ferramenta justamente de você ver justamente isso, né? Você vê um aspecto seu que você tem dificuldade, você vai em cima daquilo ali especificamente, começa a estudar, começa a querer arruma formas de enfrentar aquela condição e por aí vai. Mas, por exemplo, o autodidatismo, né, em relação às coisas extraconscienciais, né, com ótica do paradigma, tudo isso ajuda e faz parte do autodesassédio mental somático mais pontual. No processo, e existe também a heterajuda nessa situação, né? Então, por exemplo, a hora que você vai num curso, por exemplo, de conscienciologia, e aí o professor começa a dar uma série de ideias, aquela ideia, a gente vê que às vezes certas ideias, parece que cai, a pessoa tem um brilho assim, né? Parece que é uma ficha, por exemplo, o aluno, eu falo, cara, teve um desassédio ali no cara, de ideia, porque ele captou alguma informação, aquilo lá mudou a forma dele pensar, e aquilo de algum modo ele introjetou aquilo na hora. Então você vê, os cursos da conscienciologia, eles fazem desassédio mental somático. E lógico que a pessoa tem que estar predisposta também, né? Tem o lado da pessoa, sempre assim, né? Não é só de um lado, sempre são os dois lados. Mas você vê,
Você faz o autodesassédio com heteroajuda também. E tem a consciência terapia, que é outra forma também de você fazer. Aí, o que eu vejo na questão da autoconsciência terapia e da parapedagogia? Eu vejo assim, ó, por exemplo, você vai dar uma aula, que nem eu estou dando essa aula, isso aqui, vamos encarar isso aqui como uma aula, né? Parcialmente. A hora que eu vou falando uns conceitos desses, quem está ouvindo, de repente a pessoa está lá metabolizando, raciocinando em cima, e ela começa a fazer um desassédio mental somático à medida que ela vai pegando umas ideias que ela não tinha pensado ainda, certos conceitos vão encaixando para ela de maneira diferente, e aquilo faz um desassédio. A consciência terapia ela já é mais focada. Aqui, a docência ela é mais aberta. A consciência terapia é mais focada. A gente vai lá assim, ó, deixa eu ver aqui qual é o ponto que está agora quente dessa personalidade e que isso aqui é o que ela tem que mexer, porque isso aqui é o que está segurando ela ou que está criando um monte de problema para ela. Aí você procura identificar aquilo e ajuda ela a ver aquilo e de algum modo instrumentaliza ela para poder superar essa condição. Então você vê, não, é a característica do que é uma terapia, do que é uma pedagogia, né? O que é uma educação, um processo de educação. São duas coisas diferentes com valores importantes, ambas, né? Mas que têm funções diferentes. Assim você ia comentar? Eu estava pensando na pedagogia, você transmite de uma forma geral, conceitual, né? E aquilo, o aluno capta, que é quando aquilo faz sentido. Na consciencioterapia, a gente, como consciencioterapeuta, procura entender a forma de funcionar, ali no caso o evoluciente, para poder comunicar com ele da forma dele pensar, para poder ajudar a fazer aquele desassédio. Então, é nesse sentido específico também. Exatamente. É bem mais específico, né? Uhum. Você vai em cima de um problema, né? Isso, de um problema e da forma de pensar. E da forma de pensar, né? Então, bem em cima do desassédio mental somático. Mais particular, né? Vamos dizer assim, né? Em cima do que a pessoa... Às vezes, para uma outra pessoa, a forma de raciocinar, a forma de falar aquele assunto seria totalmente diferente. É fato. Fala, Marcelo. Eu fiquei pensando aqui, para fazer o autoconhecimento, o autodiagnóstico, o autodesassédio, acho que o conscienciograma deve ajudar bastante também, né? Sem dúvida. Eu vejo que o conscienciograma, ele te coloca dentro do paradigma, né? Ele tem muitos conceitos da conscienciologia avançados ali dentro. Aí a pessoa vai lendo aquilo ali, aquilo vai ampliando a visão dela do paradigma e do corpus da conscienciologia aplicado, né, na realidade dela. Realmente é uma ferramenta fantástica mesmo. Poderosa, né, vamos dizer assim, né? Falando das ferramentas, eu vejo, Marcelo, que é o instrumento do autodiagnóstico, se você for ver hoje, né? E um outro também que eu lembro que me marcou muito quando eu conheci a conscienciologia, que eu não entrei de cara e não conheci o conscienciograma, né? Porque hoje eu entendo que, de fato, é o que é mais avançado. Mas os 700 experimentos com os testes, ele já te coloca nessa aproximação pelo menos da autoinvestigação, né? Você começa a investigar, você já começa a sentir alguns desconfortos com aqueles testes que estão ali. Aquilo já começa a te fazer pensar, né? E aí eu lembro assim da sequência, saindo dos 700 experimentos, na hora que você chega no ECP1, que você dá de cara com o conscienciograma, aí eu vejo que aquilo ali é o coroamento, assim, é o ápice, né, vamos dizer, de você chegar e se aproximar desse autodiagnóstico. Então, eu penso que são duas leituras aí que a gente não pode desconsiderar dentro do mecanismo, né, de você se investigar e chegar ao autodiagnóstico. Max, aproveitando aí de ferramenta, né, não sei se você vai falar disso, porque o que eu vejo, a gente na própria conscienciologia, né, com bastante estudo já, muitas pessoas aí, como que a gente pode identificar, porque muitas pessoas já com bastante conceito, você vê com teática, às vezes até despertos mesmo, né? Já considerando desperto como você falou, mas talvez com algumas distorções cognitivas, ou às vezes até localizadas, né? Então, assim, mais sutil, não é uma questão dogmática, no sentido exato da palavra, mas numa questão específica, às vezes coloca uma ideia, e aquela ideia, ela gera
Ruído. Ruído. E não um ruído no sentido positivo para refletir, né? Mas um ruído que faz com que o grupo, ou a instituição, ou as pessoas, assim, em vez de caminhar para frente, dê os passos para trás. Né? Como que a gente poderia... Porque, assim, é um paradoxo. Porque então, o que é isso? Isso aí, você acha que é o autoassédio mental somático? Então, parece que sim, né? Porque pega justamente na capacidade, eu acho que eu vejo da pessoa que saber falar, né? Porque, assim, são pessoas que sabem se comunicar e através de argumentos, talvez, né, falaciosos, talvez, não sei nem se é falacioso, né? Parece que tem até conteúdo, teria alguma lógica. Como que a gente pode identificar isso? Então, o problema de você identificar o autoassédio mental somático do outro é que você também não pode ser autoassediado igual a ele. Porque você não vai identificar, porque para você está tudo bem. Você pensa igual a ele, entendeu? Então, assim, para você identificar o assédio mental somático do outro, você tem que estar desassediado naquela área, pelo menos ali, porque senão você não identifica. É por isso que eu vejo que lá, por exemplo, na consciência terapia, eu acho muito difícil o consciência terapeuta ajudar profundamente a pessoa em algum aspecto que ele tem um autoassédio. Porque ele tem autoassédio naquilo ali. Ele não está bem resolvido, ele não entende aquilo ali. Porque se ele entendesse, se tivesse explicado, ele não teria mais o autoassédio. É lógico que, de modo geral, você ajuda. Mas, de modo específico, aquele mega desassédio ali, eu não admito, não. Isso é a minha hipótese, tá? Mas eu não sei, eu acho que a turma da consciência terapêutica talvez não compartilhe com essa opinião nesse nível, mas eu acho que a pessoa, para ela fazer o desassédio do outro, ela tem que estar a um nível maior de desassédio dela, senão não adianta, entendeu? Sempre depende, né? Uma coisa da outra. Porque senão você não consegue ver no outro o problema. Às vezes, se você já está trabalhando, se você já está trabalhando com aquilo, talvez você até consiga ajudar, né? Mas se você nem viu, como é que você vai ver? Se você nem viu em você, como é que você vai ver no outro? Eu não acho possível acontecer isso. Mas deixa eu colocar aqui, depois eu passo para ti. E aí o que eu queria colocar? Esse outro ponto aqui, ó, que tem o autodesassédio mental somático da função atributiva. Então, o que eu estava querendo colocar é assim, ó, a pessoa ela tem o cérebro sadio, né? Se eu estiver falando uma coisa, você me complementa aí, Eduardo, você conhece mais essa área aí. O cérebro sadio, ele permite que a pessoa funcione normalmente com o processo de atenção, de concentração, memória, as percepções dela sensoriais, motoras, o processo imaginativo, ou seja, o cérebro como instrumento, né, da consciência nessa dimensão, se ele está sadio, ele tem isso aí formado, né? Ele tem, vamos dizer assim, esses atributos todos, eles podem funcionar normal a partir desse cérebro, de um cérebro sadio. Aí por que isso não acontece? Ou seja, a pessoa tem um instrumento que funciona bem, mas de algum modo ela não consegue funcionar bem com aquele instrumento. Nesse ponto é importante diferenciar, e a pessoa dentro da autopesquisa dela diferenciar, às vezes você vai ter certas coisas que é um problema do teu cérebro, né? É que nem, por exemplo, a pessoa nasceu e aí a mãe teve problema no parto lá, aí o bebê teve uma hipóxia, por exemplo, no parto. Aquilo pode afetar algumas funções cognitivas da criança, às vezes não de modo clínico, né? Às vezes de modo subclínico, mas que de fato não é uma coisa totalmente 100%. Porque tem até um livro bacana que é aquele Síndromes Silenciosas, né? Que ele fala desse monte de patologia que tem que não é clínica, que é subclínica. Que você não tem todos os sinais e sintomas que configuram um problema muito específico. Então, é interessante a pessoa, dentro da sua autoavaliação, ver, dentro da minha condição, como que é meu cérebro? Ele funciona bem em tudo? Ele está predisposto a isso aqui? Então, às vezes a pessoa vai ver coisas desde a infância que ela tem uma dificuldade com determinado atributo consciencial. É lógico para diferenciar se isso é do cérebro, se isso é da consciência, isso aí é o outro, né? Dá mais uns 10, né, tertúlia matinal aqui para a gente discutir isso. Mas temos que começar, né, a se questionar nesses aspectos. Então, um problema dessa função atributiva aí é justamente quando a pessoa ela não consegue usar o potencial que o cérebro, que os serenões deixou para ela, de modo, vamos dizer assim, adequado, sadio e tudo. Então,
Por exemplo, né? Eu vou trazer alguns exemplos desses assédios que é da função atributiva, né? Então, olha só, a pessoa ela pode ter uma distração muito grande, anulando alguns esforços evolutivos dela. Então, às vezes, ela, por exemplo, ela quer desenvolver certo tipo por exemplo, ela quer desenvolver a revisão de texto, por exemplo. Aí ela tem problema com a atenção. E ela não consegue avançar naquilo ali porque ela tem problema com a atenção. Então ela está se esforçando, mas sempre está deixando furo nas revisões de texto que ela faz. Por quê? Porque ela tem problema atencional, não desenvolveu a atenção de modo adequado. Esse bem do uso mental somático. Outro é a questão da distração causando mini acidente, que nem eu coloquei no início. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela é distraída, ela sai na rua, vai lá e bate com o carro, sem perceber. Dá uma ré, bate com o carro na ré, porque é distraído, entendeu? Então você vê, o processo do atributo da atenção fica criando probleminhas para a pessoa. Às vezes, esses probleminhas podem ter uma intrusão de assédio em cima da pessoa por causa daquilo ali. Não deixa de... Aí a pergunta é, de onde que vem esse processo de desatenção da consciência? E aí ela tem que começar a se aprofundar e tentar ver. E tentar desenvolver estratégias para poder gerenciar essa condição na vida dela. Porque às vezes você vai ter um outro atributo que é melhor e você pode usar esse atributo compensando. Ou você pode começar a assumir que você tem problema com a atenção e montar uma série de condutas que isso não interfira na sua vida, né? Já assumindo que é uma dificuldade que a pessoa tem. Uma outra área também muito comum, você vê, a área mental somática, que é a imaginação. A imaginação, ela é um atributo, né? Mas é um dos atributos que é mais dominado pelo processo da emoção, né? Eu e a Ellen ontem, a gente estava até vendo uma moça, artista e tal, que estava passando no jornal lá, e ela mexendo, falando como é que é o trabalho dela, da arte e tal, né? Como artista. Nada contra o artista, eu acho o trabalho bacana. Mas aí você vê que é um processo totalmente imaginativo, né, emocional. Ela precisa de acionar as emoções dela para o negócio acontecer e fica tudo envolta na emoção. Não tem problema, a pessoa ela escolhe e pode trabalhar com o que ela bem entender. Qual que é o que eu vejo que é o ponto disso? Quando você fica mexendo muito com a sua emoção, aquilo acaba ficando no seu holopensene. Aí você sai daquele teu trabalho, aquela emoção ela fica ali. Você às vezes não consegue separar uma coisa da outra. Então, se você trabalha numa área que demanda muito ativação das suas emoções, só porque você quer, a hora que você sair daquela área, agora você vai ser totalmente racional. É difícil. Então, a pessoa ela funciona mais ou menos igual o tempo todo, né? Então, por exemplo, o ideal é que ela conseguisse colocar a racionalidade em tudo que ela faz o tempo todo. E, às vezes, certos tipos de atividades que ela desempenha pode dificultar isso aí. As pessoas usam, como coloco ali, a imaginação como uma válvula de escape da realidade. Então, às vezes é aquela história, por exemplo, assim, você usar a imaginação para ficar fugindo da realidade, vendo coisas de ficção científica na TV o tempo todo. Então você vê, às vezes é um processo de autoassédio mental somático que a pessoa usa, por causa do processo da imaginação. A dimensão mnemônica, você tem branco mental, né? A pessoa, por exemplo, aquela história da deturpação das memórias, né, que até tem problemas, né, e na parte jurídica, né, e na parte psicológica, que a pessoa vai lá, começa a incutir certas memórias que a pessoa não teve. É o fenômeno da falsa memória. O fenômeno da falsa memória, que nem a Cis colocou. Então você vê, tudo isso aí, esse fenômeno da falsa memória é o exemplo típico, né, do processo do assédio mental somático em cima da memória. E às vezes você vê, às vezes é o heterassédio, às vezes o próprio, já tem casos de que o terapeuta ele é tão fixado num aspecto, né, de problemas de infância, por exemplo, que ele fica incutindo memórias dentro da pessoa, ou fica incutindo ideias da pessoa contra o pai, contra a mãe, que a pessoa nem tinha. Isso é um assédio, se você for pensar. É um assédio mental somático em cima da memória da pessoa, que às vezes a pessoa vulnerável se permite fazer isso. Vai falar? Então, Max, indo nessa linha que você está trazendo, a gente pode admitir que o autoassédio ele é uma questão de escolha. Porque, assim, o que eu penso? Você trouxe aí várias questões mais materiais, né, intrafísicas, e a gente pode admitir o processo da biologia e da fisiologia, né?
O cérebro ele tem o mecanismo autorregulador dele. E ele funciona com repetições, com rotinas, com hábitos, né? E à medida que você fixa aquele conteúdo, aquele conceito, o cérebro vai trabalhando em cima daquilo. Então, por exemplo, a gente tem lá a técnica da saturação mental. Quando você quer saturar a mente com algum conteúdo para você fazer aquilo acontecer. A técnica da mudança de bloco pensênico. Na hora que você está lá com autoassédio, e aí você usa essa técnica para fazer essa virada da pensenização, né? Para você sair daquele processo. Uhum. Então, se a gente for ver, o autoassédio em si, para a consciência, ele é uma questão de escolha. Você escolhe estar autoassediado. Eu vejo assim, Ellen, de modo mais genérico, eu concordo. É lógico que no fundo você escolhe, mas pensa bem aquele caso que eu coloquei lá. Imagina uma pessoa, uma criança, por exemplo, que nasceu numa família que era muito, muito religiosa. E ela foi sendo criada com aquelas cognições. Perfeito. Aí você está falando da pessoa que não tem a cognição formada, da consciência que ainda não está formada cognitivamente e que tem toda a mesologia do grupo karma ali atuando sobre, né? Porque se ela está naquele grupo é porque eles têm as afinidades ali boas e as afinidades ruins. Então tem toda essa mesologia criando essa saturação. Eu concordo com você, mas o que eu estou trazendo é além, né? Quando a gente chega lá na adultidade, que você tem a cognição formada. Pegando esse exemplo... Mas você não acha que tem adulto que tem cognição de criança? Sim, mas é disso que eu estou falando. Mas aí isso já é a doença, né, Max? Isso já é ectopia, né? Se você for ver isso... Então, mas quem não está na ectopia na SOCIM? Não, sim, mas assim... De modo geral, nesse isso aspecto. Em termos de cronêmica... Aspecto dogmático, por exemplo. Eu digo assim, 95% das pessoas do Brasil, por exemplo, são religiosas. Perfeito. Entendeu? Mas eu quero dizer tudo doente, se você for ver sobre esse aspecto, entende? Mas eu quero dizer assim, na hora que você recupera unidades de lucidez, você amplia o conhecimento, você, por exemplo, entra em contato com algumas verdades relativas aí de ponto, algumas verpons, você tem a oportunidade de você deixar de ser esse doente aí que você está falando, entendeu? De deixar de ser ectópico. Sim, sim. Aí eu penso que é uma questão de escolha. Então, assim, vamos falar desse métier. É que escolha, eu acho que é o primeiro passo de tudo, entendeu? Então, por exemplo, você entende que se manter numa condição de assédio não é bom. É uma opção. Então agora eu não quero mais me assediar. Né? Deixou de ser autocorrupção. Aí você vai correr atrás, só que não é só isso, não é só escolher, né? Você vai ter muito trabalho. É que nem eu falei, por exemplo, você entender o corpus da conscienciologia. Gente, é muito trabalho, é muito conteúdo que tem. Né? Por exemplo, não é Marcelo? Marcelo que estuda o negócio. Não é difícil você entender aquilo, você, pegar as ideias que você tinha, substituir, confrontar, tudo aquilo é um trabalho enorme. É lógico que é parte da sua escolha, do seu posicionamento, né? Mas é uma coisa trabalhosa. Sim, não desconsidero que seja trabalhosa, mas eu ainda continuo admitindo que é questão de posicionamento e escolha. Começa com isso, é isso que eu estou falando. Tudo começa com posicionamento, mas não adianta só posicionamento. Tem que ter muita ação prática e de alto esforço. Sim, né? Porque, por exemplo, senão todo mundo hoje já seria desperto, se fosse fácil, por exemplo. Né? Posso dar um exemplo? Assim, chega num ponto que é a escolha, mas aí a distorção cognitiva daquela formatação da infância, ela precisa ser desfeita de algum modo, precisa ter um esclarecimento. Te contar uma vivência recente comigo. Eu tive um corte com a religião, né, quando eu conheci a Conscienciologia. Dei um trabalhinho no ECP1 lá para me ajudarem a diferenciar o que era, por exemplo, o espiritismo da Conscienciologia. Na hora que eu entendi aquilo, foi assim, maravilhoso. Não entendi como que saiu, eu não entendi como que eu consegui confundir as duas coisas. Então, eliminou, ficou tranquilo, tudo bem. E de lá para cá, muito estudo, muita pesquisa, tudo certo. Sem confusão nenhuma. Mas esse ano ainda, né? Não, no final do ano passado, eu comentando, acho que... Aí o Antônio, eu estava com o Antônio Moacir, e eles me viram, eu tomei
tomando bênção da minha mãe, dos meus pais. Eu tomava bênção deles ainda. Eles ficaram chocados com aquilo. Eu falei, gente, mas qual que é o problema? É o respeito, a gente acostumou assim. Eu não vi ainda, Ellen, o que eu tinha ainda do padrão religioso da minha mesologia nesse ato. E era difícil para mim, assim, mas como é que eu vou atender o telefone agora? Como é que eu não sabia nem como falar. Então eu tive que criar uma nova sinapse que é fácil, né? Bom dia, oi, tudo bem, alguma coisa assim. Não, perfeito, entendeu? mas olha só, para isso acontecer, não houve um posicionamento? Total, mas eu tive que entender aquilo, entendeu? Então, mas assim, você escolheu fazer um rompimento entre grupos. Mas eu já estava no corpus da Conscienciologia, já tinha até então, né, cortado num certo sentido com a religião, mas olha como ainda tinha um padrão. Eu não desconsidero isso que o Max falou, acho que é isso mesmo. E a gente está falando a mesma coisa, mas eu penso que para isso que aconteceu com você, de fato, ir para a prática, o ponto de start, o disparo, precisa ser o posicionamento. Na hora que você escolhe, olha, eu não quero mais essa disputa de grupos, eu escolho isso aqui para mim agora é mais saudável, eu escolho isso. Eu entendo que precisa haver isso, se não existe esse posicionamento e essa escolha inicial para ter esse disparo, ele não vai acontecer. Talvez o posicionamento fique meia boca e aí tenha um efeito colateral pequenininho lá na frente. Sim. Dentro desse exemplo que você está trazendo, entendeu? Sim. E é bom, e esse exemplo me fez pensar nesse desassédio mental somático também, nessa sutileza, sabe? Porque o que eu gostei muito do que você mostrou é porque assim, é mais sutil ainda, né? Porque o desassédio mental somático, ele é principalmente nas pessoas ainda mais inteligentes. Parece que é mais fácil ainda de acontecer, né? Porque é bem na intelectualidade mesmo. Então, você fala, não, a pessoa é super intelectual, como é que isso pode acontecer? Então, é muito paradoxal. Então, você vê pessoas com mental... Não, eu queria que você comentasse. Essa é uma boa questão. O assédio mental somático é maior em quem pensa mais, em quem é mais inteligente, ou não tem relação? É uma boa pergunta, né? Eu vou colocar uma hipótese aqui, né? Eu vejo assim... É mais fácil para os assediadores pegar as emoções da pessoa. Se a pessoa é muito negócio de emoção, os assediadores já pegam logo pela emoção e pronto, é mais fácil. Agora, se o cara não é muito de emoção, ele vai pegar pelas ideias. Então... Você vê, né? Os assediadores comuns pegam mais pela emoção, mas o mega assediador, ele pega no processo cognitivo, na raiz do problema, né? Então, eu acho que o problema não é se a pessoa é inteligente. O problema é se a pessoa é orgulhosa com a inteligência dela, né? Se ela é muito, assim, uma coisa é a pessoa ser posicionada, outra coisa é ser teimosa, né? E o Valdo sempre falava assim, que o pior problema é a teimosia, porque nem os amparadores conseguem lidar com isso. É verdade. Mas aí são as defesas, né? A pessoa defende a razão dela, defende a cognição defende dela. Porque acha que a razão dela é maior do que todas as outras. Sim, exatamente. Ela não tem flexibilidade, Concordo, entre orgulho e arrogância, né? Enfim. É verdade. Mas vamos em frente. Vamos botar no slide aqui. Então, a gente falou... Uma outra forma da gente classificar, né, que eu classifiquei sobre esses níveis, uma outra forma de classificar seria justamente essa, pelo tipo de atributo, né? Seria uma segunda tipo de classificação, né? Mas veja bem, esse desassédio atributivo que eu estou colocando aí, eu já não acho que ele é uma coisa mais simples de você resolver. Por exemplo, você vai lá para um curso. Você não vai desassediar seu processo de memória num curso. Entendeu? Você não vai desassediar seu processo de atenção num curso, de imaginação num curso. Eu não admito que isso seja possível. Entendeu? Agora, por exemplo, será que dá, por exemplo, você fazer uma faculdade, por exemplo, de medicina, por exemplo, que é uma faculdade difícil, né? Talvez numa faculdade de medicina você consiga desassediar uma série de coisas do seu processo, dos seus atributos, né? Concentração, né? De atenção, memória, aí já é uma coisa diferente. Por exemplo, na consciência terapia, uma sessão? Não. Pode acontecer na consciência terapia? Sim, mas eu acho que vai dar um trabalhinho também para acontecer. Seria uma longa consciência terapia. Porque, veja, esses atributos eles estão inseridos lá na raiz da manifestação da consciência. Ela tem que, para ela, por exemplo, desenvolver ele de modo sadio, um desses atributos, é uma série de outras conquistas, cognições que a pessoa tem que desenvolver. É um negócio bem mais complexo. Então, para você, isso já começa a mostrar
que o processo do autodesassédio mental somático, ele é muito mais embaixo, o buraco é muito mais embaixo do que o processo do autodesassédio simples, emocional, como você falou. Entendeu? Até o emocional envolve um nível de cognição, né, também, que você tem que desenvolver. Mas o mental somático, ele é mais complexo, mais difícil. Eu penso assim que às vezes é um trabalho de vidas, né? Não é um problema de um capítulo. A pessoa que muda uma coisa que está estrutural nela, com uma sessão de consultoterapia, ou mesmo com uma faculdade, é porque ela já estava naquele trabalho há muito tempo, e aquele foi a peça final que faltava. Aí ela mudou, o momento crítico de mudança, né? Mas aquele processo, você tem toda a razão. Às vezes não é um item que ela retira, como se fosse, né? Você extirpa um pedaço. Você tá uma coisinha errada, né? Às vezes o câncer está infiltrado ali em todos os órgãos, então tem um trabalho que tem que ser feito de muito tempo, né? E você vê, o curso intermissivo é isso, né? A gente já vinha num trabalho de assistência dentro da TACOM, já pensando em ciência, tinha a vida crítica antes, já estava todo preparado. Chegou naquele momento crítico, é que tem o corte, né? E você vê como é que é difícil a partir daí mudar, né? Mesmo depois do curso intermissivo, como é que dá trabalho, né? E às vezes a gente nem consegue. Se a gente for pegar no geral, talvez seja por essa linha que você está trazendo, mas a gente tem que observar as exceções também, né? Então, por exemplo, assim, os exemplos que a gente teve, quantas vezes a gente já não viu isso acontecer e talvez tenha acontecido até com um de nós, quando a gente vinha para aquelas reuniões individuais, aqueles atendimentos individuais com o professor Valdo, e a pessoa chegava e, através do processo parapsíquico e energético, esse desassédio mental somático, ele tinha o clique, ele tinha o ápice dele ali naquele atendimento dele pontual. Porque, muitas vezes, o afastamento das consciências do grupo evolutivo, né, os amigos evolutivos doentes, assediadores da pessoa que está junto com ela, são afastados, ela consegue suspirar e ela consegue ter esse clique do autodesassédio mental somático. Então, eu penso que a gente também precisa levar isso em consideração. Mas aí, Eli, esse que você está falando é aquele primeiro exemplo que eu citei. Sim, exatamente. É o pontual, a gente está falando do outro, do atributivo, sim, entendeu? Sim. É diferente. Eu sei, é igual eu falei com o Eduardo, no geral eu penso que é dessa maneira, mas a gente também não pode desconsiderar. Não, assim, a gente via isso muito, né, Eli, acontecer, sim, até mesmo nas mini tertúlias, né? Às vezes você tinha aquela frase que aquilo mudava tudo. Aquilo te despertava uma cognição nova, né? Sim. Mas é que eu acho que nesse caso, não foi ali que mudou. A pessoa ela já vinha preparando, sabe? Aquele foi você empurrou a pessoa. Bolo, né? Sim, havia um abertismo, eu concordo que tem que ter. Às vezes já havia um trabalho até dos amparadores para chegar naquele clímax e ter aquele ponto específico que muda. Sim, perfeito, eu também concordo. Eu acho que tem esse abertismo anterior, né? Alguma coisa já começou se abrindo até chegar naquele ponto ápice, né? Não, e vocês me fizeram pensar num negócio que eu nem coloquei aqui na apresentação, mas que tem e acontecia nesses casos, é assim, ó. Muitas pessoas falam assim, eu falei certa coisa para o meu amigo e ele nem deu bola. Aí foi lá, o Valdo falou, a pessoa foi lá e ficou de cara. Quantas pessoas já falaram isso? Aí eu sempre penso nisso. Eu fico pensando, por que eu acho que é isso? É um negócio das energias. Da pessoa que já vivenciou aquilo ali, tem aquilo na sua, né? Não é uma coisa teórica que a pessoa está falando, ela é um desassédio a partir da vivência teática daquele indivíduo, com as energias colocadas de modo intencional ainda por cima. Então você vê, isso sustenta aquela minha hipótese, né, de que a pessoa, para poder desassediar o outro, ela tem que ter o seu autodesassédio também. Né? Esse é um outro ponto que é interessante de ver. Não, é que eu pensei, concordo totalmente com o que você falou, mas é que eu acho que tem mais uma coisa aí também, mais um tempero, que é, quando você escuta a primeira vez algo, aquilo é tão novidade que você não assimila, você não consegue ligar com nada, você não faz nenhuma sinapse, né? Não liga. Aí você escuta de novo, você nem lembra que já ouviu aquilo, mas já tinha feito alguma conexão. Entendi. Aí dá liga, aí você entende. Mas por que não acontece o oposto, né? O Valdo falou e quando você fala, a pessoa... tem isso também. Mas aí a outra coisa também que eu acho que é do rapport, né? O rapport de vidas. Então, não, assim, tem a figura, né? A figura do poder, né? A figura de poder, o respeito que você tem
né, em relação àquela professor, aquela coisa, tudo isso aí. Isso agora, tem o seu papel também na Max, história. eu não sei se você, aproveitando aqui, né, é verdade. Eu não sei se você estudou aí, se você vai falar a questão dessa intelectualidade mesmo, né, do assédio nessas condições, porque assim chega muita gente até mais da religião talvez aqui, e a gente sempre insistindo a questão da ciência na conscienciologia. E é mais difícil as pessoas, né, de estudo mais da ciência conseguirem chegar, né? E até com o princípio da descrença, eu vejo muita gente usando até a descrenciologia, o princípio da descrença quase que até como desculpa. Não, é o princípio da descrença para não vivenciar ou não insistir, alguma coisa nesse sentido. Você estudou alguma coisa assim com o desassédio mental somático? Qual que seria o atributo que mais dificulta? Eu acho que o Eduardo colocou isso aí, né? Eu acho que é aquilo que ele falou. O problema da religião é aquela história dos conceitos que a pessoa tem, né, baseado em crenças. E às vezes não é um conceito, é metade do que a pessoa pensa, ou metade da matriz cognitiva dela é sustentada nessas crenças todas, que foram sendo reforçadas, às vezes por uma vida inteira e às vezes por várias vidas. Então a pessoa mudar isso aí de uma hora para outra, é aquilo que a gente falou, não é assim, né? Mudou. Então ela muda uma ideia aqui, outra ideia ali, um conceito ali e tal, e ela vai, de algum modo, com o tempo, ela vai reestruturando, reformulando isso aí, né? Aquele nome que o pessoal usa até num curso aqui de reestruturação pensênica é em cima do lance. É exatamente isso que vai acontecendo, só que não é de uma hora para outra, né? É um processo longo de trabalho. E às vezes, uma coisa que sempre me impressionava, eu cansei de perguntar para o Valdo isso aí, eu perguntava assim, professor Valdo, mas como é que pode? O cara é um intelectual, o cara é da área da ciência, o cara é prêmio Nobel e tal, como é que o cara ele não admite essas coisas todas que são tudo racional? Tal? Aquilo não entrava na minha cabeça, entende? Aí depois com o tempo que eu comecei a entender, aí você começa a entender o que é inteligência evolutiva. O cara não tem. Ele tem aquele módulo de inteligência dentro daquele limite dele, de área de manifestação. Então você vê, às vezes a pessoa aqui, nós aqui que somos aí réis mortais, desconhecidos e tal, você tem mais módulos de inteligência funcionantes que essa personalidade. Isso eu não entendi. Eu falei, o Valdo está querendo elogiar a gente, né? Querendo botar a nossa bola para cima, que nem fazia mesmo, né? Várias vezes. Mas se você for ver pela lógica, tem toda a lógica do mundo isso aí. Porque, veja só, para você entender a conscienciologia, você tem que ter vários módulos de inteligência ativos, funcionantes, num nível mínimo, assim, X, para que você consiga entender isso aqui e chegar em frente. Essas personalidades, elas não possuem isso. Elas não conseguiram chegar nesse ponto. Às vezes porque não tem vivência de parapsiquismo, né? Não tem algumas experiências, não tem algumas cicatrizes do psicossoma que a gente já tem. Entende? Agora, quando você olha na nossa sociedade, você olha para as personalidades, elas se destacam muito mais. Por quê? Porque o que se valoriza dentro da sociedade, se dá destaque, são esses aspectos mais, né, da racionalidade, da ciência humana e tal. Então, isso às vezes gera um conflito, né, para a gente entender isso. E não é muito fácil. Max, eu estava pensando aqui na questão do autodesassédio mental somático relacionado à escrita, né? Processo intelectual, mas mais voltado para a escrita. Tirando aquela parte inicial que a Mabel sempre fala, né, que o problema é sentar o quadril na cadeira e escrever. Bunda cadeira, a técnica bunda cadeira. Exatamente. Aonde você percebe que é o início do autodesassédio mental somático relacionado à escrita? Tipo, a pessoa primeiro precisa fazer a recim ou a ressex, ela precisa ter entrado em algum movimento desse, mais autoconsciência terápico, autoconscienciométrico, por exemplo. Aonde que acontece esse autodesassédio da escrita, por exemplo, mental somático relacionado à escrita? Eu vejo que isso é uma dificuldade nossa, né? Tirando o processo da priorização, porque às vezes eu penso que é simplista você dizer, a questão é só você priorizar. Na hora que você priorizar, você vai escrever. Mas a impressão que dá é que tem essa estrutura, de fato, mental somática por trás, né, do autoassédio. Ellen, eu diria para você, eu não acho que é uma coisa só, para começar. Eu acho que
tem pessoas que vai ter um aspecto, tem pessoas que vai ter outras e tal. Agora, uma coisa que eu acho que ajuda bastante, vamos dizer assim, é aquela história da curiosidade intelectual, por exemplo. Eu acho que quando a pessoa ela tem um negócio da curiosidade intelectual, ela começa a ver que a escrita ela é um mecanismo dela ampliar o processo dela de cognição. Então, eu vejo assim, por exemplo, tem certa... eu vou pegar um exemplo, essa apresentação, por exemplo, né, que o Eduardo falou assim, Max, vamos fazer e tal. Eu já tinha uma visão eu estudo esse assunto, né, de autodesassédio mental somático e tal, já tem um tempo, de autodesassédio de modo geral. Mas, por exemplo, na hora que eu parei e organizei a apresentação, e você vê que eu nem cheguei a escrevi, eu na verdade peguei uma folha só, né, pouco material escrito, né, de fato. Mas você vê, só o movimento que eu fiz de sentar e organizar a apresentação, aquilo me deu ideias sobre o tema que eu ainda não tinha de modo tão organizado. Quando você começa a ver o valor que isso tem para você, por exemplo, a importância que isso tem para você, você vê que a escrita é um meio para aquilo ali. E aí você começa a usar. Então, por exemplo, eu vejo que, para mim, a escrita ajuda muito a organizar o meu pensamento, as minhas ideias. E como eu gosto, para mim eu gosto muito de ter os meus pensamentos organizados. Então, eu gosto muito de tentar entender aquelas coisas assim, os mecanismos, os processos, por que aquilo é daquele jeito e tal, de não aceitar as coisas de modo pronto, né? Essa coisa assim, aquela ideia pronta. Eu não aceito nada disso. Eu não consigo, na verdade, conviver com esse tipo de coisa. Então, eu tenho necessidade de ter a explicação. E a melhor forma que eu vejo de obter essas explicações, mais até do que a leitura, é você escrever sobre aquilo. Entende? Então, você vê, no meu caso, a escrita é uma ferramenta que me ajuda demais a eu satisfazer essa minha necessidade de entender as coisas, que é, no fundo, a curiosidade intelectual. Entende? E aí tem uma coisa também que eu vejo, um outro aspecto que é o quê? Da escrita que eu vejo. Eu acho que a pessoa que ainda não botou o processo da escrita para funcionar mesmo, que é da conscienciologia, né? O aluno, o professor, ou seja, o voluntário e tal, é que ele ainda não entendeu de verdade o peso disso no processo evolutivo dele, não só da ProEx, porque aqui na Conscienciologia todo mundo fala nisso todos os dias, né? Em todos os lugares que você vai, o pessoal fala, tem que escrever livro, escrever verbete e tal. É quase uma lavagem cerebral, né? Que a gente fala positiva, né? Vamos dizer assim. Que você fala, vai escrever, a pessoa não tem que escrever. Mas tem um motivo de você ter que escrever, ter que escrever. Tem um motivo muito sério, muito importante para a gente em termos evolutivos. A hora que a pessoa de fato entende aquilo na veia, lá no último âmago do ser dela, ela vai escrever. Então, se ela não escreveu, é porque ela não entendeu isso aí de verdade, em última consequência. Entender se ela começar a escrever. Porque não tem como entender isso você falando e explicando para alguém. Lá, durante o processo de escrita, quando ela sentir que aquilo está desassediando mental somaticamente ela, de fato, né? Que as ideias estão ficando mais limpas, que aquilo está sendo um acréscimo na sua FEP, na sua ficha evolutiva, aí você vai dar valor. Não, eu acho super bem complementado, Eduardo. Você vê que é difícil, né? Você vê o negócio do autodesassédio, né? Como você ajuda o outro a chegar nessa cognição se ele precisa de ter alguma vivência para chegar nessa cognição, que não é só um processo ideativo, né? Você entender, você tem que ter a vivência, de fato. E o mais curioso é que essa é uma técnica da escrita que você vai ticando cada um dos atributos do mental soma, que pode ser foco de assédio, né? Então, o que você foi falando, atenção, memória, qualquer um deles ali. Né? É um por um. Então, além do autodesassédio mental somático no geral, cada um dos atributos que você vai desenvolvendo. Assim. É isso mesmo. Agora só começa com isso que a Ellen falou. Você tem que se posicionar. Né? Enquanto você não faz isso, né, Ellen? Isso é o start do autodesassédio. Quando você... Não, então beleza, eu vou escrever e vou entrar nessa jornada. Esse é o caminho, a porta de entrada do autodesassédio. É interessante você falar, eu tinha comentado isso porque eu acho que, ou a gente está em 2020, foi 2018, eu fiz aquele
curso da Unescom, autodesassédio... Mental somático. Mental somático. É. Foi esse mesmo, né? Um curso de campo deles. Ah, a gente estava junto, Eduardo. E você lembra disso? O que eu achei interessante é que nos debates, a palavra a palavra mais fixada e mais dita foi o posicionamento. Então, eu vi que as pessoas colocaram isso, né? Ah, eu me posicionei perante isso, eu me posicionei que agora vai ser assim, entendeu? É a questão de você priorizar ali, enfim, aquele vai ser o momento daí para frente. Então, essa questão do posicionamento me chamou a atenção. Concordo com você que não é só isso, tem o quadril na Começa cadeira. Não, mas velho, você falou certo, eu só estava fazendo o contraponto, é assim, ó, começa... por aí, começa. É o começo, é aquilo que o Eduardo falou. O começo é o posicionamento. Eu estava lendo no DAC, eu falei aí do 700 e do conscienciograma. Hoje a gente tem algo até mais avançado, né? A gente pega o Lex, de Orto Pensatas e o DAC, a gente vê ali muitas ideias que te fazem refletir hoje, né? É o material mais atual. E aí o professor Valdo estava falando sobre essa questão da forma e do conteúdo, né? Que a forma, ela seria esse, vamos dizer assim, esse processo inicial de alguma ação, às vezes até criativa ou artística, enfim. E que o conteúdo em si, ele era a essência, ele era a ideia, é o que a pessoa de fato leva a sério, é aquilo que vai fazer acontecer, né, dentro do confort e de como você quer se comunicar com isso. E a escrita é esse processo de comunicação, né? E aí a gente tem que ver o tom que a gente quer dar, né? O Max, depois, quando você puder, eu tenho algumas perguntas. Vamos aproveitar, Posso? então. Uhum. Tá. É o seguinte, aí na sua folha que você trouxe, no parágrafo holopensenologia, quais as suas dicas para desenvolvermos na própria residência e no local de trabalho holopensenes propícios ao desassédio mental somático, principalmente para quem não pode visitar intrafisicamente o holociclo e a holoteca? Uma coisa que eu acho interessante é o negócio da biblioteca pessoal. E ela ter, uma biblioteca e ter, às vezes, o local... Às vezes ela não vai, por exemplo, poder ter quem mora, né? Eu já morei lá no Rio de Janeiro, apartamento, quarto e sala, né? Quando a gente já morou lá. Você mora no quarto e sala, você não tem como ter, por exemplo, né, um quarto só para o seu escritório, né? E para você fazer uma sua biblioteca, às vezes você não tem. Mas você tem a possibilidade de você ter uma estante bacana e enchê-la de livro bom, né? E com o tempo ir comprando livro, comprando e criando aquele holopensene, o teu canto, o canto mental somático, né? O útero mental somático, né? Que é bem colocado. Então você vai fazendo o seu útero mental somático ali. É o local onde, por exemplo, você só entra ali para pensar em escrita, só entra ali para ler. Ou seja, você preserva aquele ambiente ao modo do que a gente faz nos laboratórios aqui do CEEC, né? Você preserva aquele ambiente só para fazer aquelas tarefas intelectuais. Aí você não mistura com outras tarefas. Por exemplo, ver TV, né? Fazer outras coisas de lazer, por exemplo, né? Naquele ambiente. Por quê? Porque você vai começar a criar aquele holopensene. E é interessante que, às vezes, você chega na casa de colegas, aí você vê que a biblioteca da pessoa é como se fosse o centro da casa de energia, né? O negócio fica forte e tudo. Então, eu vejo que um caminho é esse, a pessoa começar a montar uma biblioteca, montar um canto dela que vire esse útero mental somático. Mais alguma dica aí, Eduardo? Não, existe uma realimentação, né? Você cria o holopensene te cria, né? É uma bola de neve, né? É que isso aí é da natureza dos holopensenes, né? Isso vamos dizer assim, o holopensene funciona dessa forma, né? É como se fosse um ciclo, né? Vicioso ou virtuoso, né? Depende da qualidade do holopensene, né? O Max, aqui no parágrafo atributologia, pode exemplificar com base em fatos reais a utilização distorcida, deturpada e truncada dos atributos conscienciais por parte das consciências intermissivistas não despertas. Eu vejo que aquele slide que a gente colocou, falando dos atributos, né? Por exemplo, lá, a imaginação usada como válvula de escape da realidade. Quer ver um do parapsiquismo aqui, que eu nem comentei? A falta de autocrítica parafenomenológica.
Então, por exemplo, a pessoa ela está a fim de ter um fenômeno, né? De ver alguma coisa. E eu acho bacana, né? Todo mundo querer, né? Participar de uma dinâmica, de um curso, por exemplo, querer ter alguma experiência. Nada demais, está tudo correto. E até positivo. Mas aí, por exemplo, ela vai lá e aí ela começa a... Qualquer coisa que ela vê, ela entende que aquilo ali é extrafísico, é uma consciência e tudo. Porque ela está tão afim de ver aquilo ali que ela se fecha para a realidade, né? Por exemplo, uma das coisas que mais acontece quando você baixa a luz são fenômenos ópticos. Por exemplo, até o próprio rosto. Por exemplo, se você apagar a luz, às vezes o rosto da pessoa você vai ver com certas distorções, mas isso é explicado fisiologicamente. Entende? Então, se você não sabe disso, você fica achando que aquilo lá é uma clarividência viajoura. Às vezes não é. Às vezes é o começo, mas às vezes ainda não é. Né? Existe uma série de fenômenos lá, né, de certas bolinhas que ocorrem no olho, né? Tem um nome técnico, né, da medicina. Escotoma, né? Escotomas cintilantes, uma série de coisas, sombras, né? N sombras que acontecem quando você baixa as luzes e tal. Gente, isso é tudo físico, não tem nada de parapsiquismo nisso aí. Se a pessoa ela pensa nisso aí, já começa a levar para, foi um fenômeno e tal, isso até certo ponto é um autoassédio mental somático. É um uso errado do atributo dela. O Marcos, posso contribuir? Até a partir de experiência pessoal, às vezes você tem um sonho lúcido e você já acha que é uma coisa, um fenômeno, e às vezes é difícil até de você reconhecer onde está, mas tem que ter essa criticidade, né? Sim, isso aí é um ponto que eu também vejo demais, Marcelo. Por exemplo, várias vezes as pessoas vêm relatar para mim assim, negócio de projeção. Não, porque eu tive uma projeção assim, 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 assim. Aí eu fico analisando o que a pessoa está falando e eu penso com meus botões, né? Isso aí foi uma projeção semiconsciente com 30% de lucidez. Não, esse aqui foi um sonho. Não, essa de fato foi... Eu fico só fazendo, né, dentro da escala que tem no Projeciologia, né, que tem lá a escala da lucidez da consciência projetada, e aí você pode ir lá ver, a sua projeção ou a sua experiência lá que você teve durante o sono foi o quê? Foi sonho, projeção semiconsciente, com quantos por cento de semiconsciência? Sonho lúcido, projeção lúcida com quantos por cento? Tem lá umas 10 classificações. Para a pessoa ela interpretar a experiência, é fundamental que ela classifique aquela experiência dentro daquela escala. Por quê? Porque aquilo traz informação para você. Se você não souber que ali tem, às vezes, uma interferência onírica, você vai considerar aquilo tudo como sendo parte da projeção. Não, às vezes tem coisa importante ali, mas é 30%. O resto foi interferência do seu onirismo no processo. Não acontece isso? Então, assim, aí a pessoa ou ela descarta tudo, ou ela considera tudo como se fosse um sonho, e às vezes você vai ver um negócio sem pé na cabeça, que tem ali. Mas no fundo, às vezes tem alguma coisinha que ela pode aproveitar. Mas essa crítica, ela tem que fazer. É o processo, você vê, é o processo da autocrítica que faltou, aplicado ao processo da parafenomenologia. Nossa, só para chamar a atenção assim, disso que você trouxe, que eu acho que isso é um super desassédio mental somático que você fez, que foi trazer a lembrança dessa parte, né, de fazer esse tipo de criticidade. Isso é uma autopesquisa realmente, né? Porque senão pode cair para os dois lados, né? Ou não é, ou é. Então, assim, é a valorização da experiência, porque senão ou hipervaloriza, achando que tudo é alguma coisa, ou então descarta, não, isso não é. Então, você colocar dentro desses percentuais, né? Não, eu estava até comentando com a Hélice, por exemplo, eu sou cismado com esse negócio do meu período extrafísico. Todo dia eu conto com ela alguma coisa. Essa noite aconteceu isso, tive isso, né? Desde sonhos até projeções e tal. Eu estou até com problema de sono, porque eu fico acordando no meio da noite e fico tentando lembrar, né? O que aconteceu. Aí eu fico acordado mais tempo que eu devia, por causa do negócio de lembrar e tal, tentar lembrar. Mas o que eu vejo? Isso me traz informações sérias. Você sabe, né? A gente atende lá na consciência terapia, eu te conto. Isso me traz várias informações do processo parapsíquico, alto nível. E às vezes vem em forma bem de projeção semiconsciente. E às vezes até próximo de sonho mesmo. Mas você tem que saber extrair o negócio ali. Então, mas isso demanda você ficar criticando, avaliando, né? Mas assim, agora eu não vou descartar tudo isso aí, porque, poxa, tem coisa que acontece que é tudo comprovado, depois, né? Os fatos depois comprovam que aquilo de fato ocorreu, que o parafato ocorreu, né? Vamos dizer assim.
De novo, a gente entra no confort, né, da comunicologia aí. Não adianta só a forma, né? Você tem que o mais sério é o conteúdo. Quer falar mais alguma? Na definição, linha 2. Em meio a tantos atributos mentais somáticos que todos nós intermissivistas temos, por exemplo, memória, lógica, intelectualidade, associação de ideias e outros, como podemos pensar o nosso real trafor mental somático para fazer contraponto ao nosso trafar mental somático? Bacana. Não, eu vejo que a forma de você pensar é ver como que você funciona com eles, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem muito boa memória. Aí você vai ver como é que é de fato a sua memória lá. Porque a própria memória ela tem as suas particularidades, né? Tem a memória episódica, a memória nominativa, né? Memória semântica, memória de curto prazo, memória de longo prazo. Às vezes a pessoa ela é boa num determinado aspecto de memória e ela não é boa em outro aspecto. Então, assim, é interessante você conhecer quais são os tipos de memória e, no teu caso, como é que ela funciona, né? Um exemplo. O próprio parapsiquismo, se você for pensar, pode ser considerado um atributo também. A pessoa vai ver lá. Tem gente aqui a Conscienciologia é um lugar onde tem muita gente com parapsiquismo desenvolvido. Isso, de fato, é interessante de observar. Então, assim, essa experiência que vai mostrar para ela como que ela funciona com aqueles atributos e ver o desempenho que ela tem dentro daquele processo. Vendo esse desempenho, ela vai pegar. Então, por exemplo, o meu processo lá de memória é bom. Então, você bota a sua memória para controlar a sua desatenção, por exemplo. Né? E é isso que ele está propondo aqui, que eu acho que tem lógica. Eu acho que é por aí, né? Deixa eu ver aqui os slides aqui novamente. Vocês falaram, a Ellen falou do negócio da escrita, Ellen, era o próximo slide aqui. Ó. Então você vê, a gente vê que esse processo do autodesassédio atributivo, né, do atributo consciencial, o processo da escrita ele começa a mexer com isso, que foi o que o Eduardo colocou. Então, olha só, para você escrever um livro mais técnico, não estou te falando assim, você escrever, às vezes até certos romances, né, aqueles caras que fazem aqueles romances grandes, os caras fazem muita pesquisa, às vezes, para fazer aqueles romances. Né? Então, você vê, o cara para escrever aquilo ali, ele tem que ler muita coisa, fazer revisão. Aí o cara que é pesquisador, né, da nossa área, antes mesmo de você publicar, você está lá, leva lá um verbete, cria um artigo, vai num debate, e aquilo vai fazendo você fervilhar as ideias e desenvolver suas ideias sobre aquele tema. O cosmograma. Então, as nossas escritas envolvem definição, trabalhar com neologismo, verpom e por aí vai. Então, você vê, o processo da escrita, ele é um processo de desassédio mental somático. Por isso que até esse curso que você citou, da Unescom, que por sinal, né, é bom até colocar, né, a gente tinha marcado essa tertúlia matinal nessa data, porque em novembro agora ia ser o curso. A gente queria fazer tipo assim, uma introdução para já começar a esquentar os motores. Né? Foi até o Eduardo lá que coordena a Unescom que propôs e tudo. Mas a gente achou bom continuar justamente porque não ia ter o curso, né? Para a gente não deixar o OpenSene cair. E ano que vem a gente vai ter novamente, em novembro, essa atividade, esse evento. E a gente chamou de autodesassédio mental somático porque a gente entende que o processo da escrita é exatamente isso aí. É o processo do autodesassédio mental somático. Então você vê, é lógico que você pode ter um monte de gente te ajudando na escrita que nem tem hoje na CC, maior estrutura. A gente estava conversando aqui, o Eduardo, que está terminando, né, o livro dele lá, que a Unescom tem um processo da assessoria grafopensênica, que é uma mão na roda, porque pensa bem, você escreveu o seu livro, aí você está numa etapa lá do seu livro que você, poxa, seria bom ter um feedback de alguém que conhece. Vou perguntar para quem? Não, pergunta para alguém que já escreveu. Onde é que se tem isso, né? Alguém que já escreveu, alguém que está escrevendo poder perguntar para um autor para dar dica para ele de o que fazer escrever. Pouquíssimas pessoas que escrevem no mundo têm essa possibilidade. Aqui nós temos. Que sorte, eu tenho em casa. Pois é. Então, assim, você vê, é uma possibilidade que a gente tem. Então, a gente tem esses recursos todos. Mas, veja, se a pessoa não... Quem vai escrever o livro da pessoa é ela, no final das contas. Entendeu? Você pode ter um monte de gente ajudando, né? Mas se você não usar a técnica da Mabel, né?
A Hélia citou, você não vai sair, teu livro não vai sair. O teu livro não sai se você não sentar horas em frente ao computador. Não tem jeito, não sai. Só sai se você ficar horas e horas e horas em frente ao computador. Boa é a imersão na escrita também da Unescom, que é exatamente a técnica da Mabel, quadril na cadeira e escrever. Não, e imersão no na escrita, final de semana no mês. E imersão na escrita, ele foi interessante que ele Quebra foi criado. Quebra qualquer incapacidade de priorização, que você vai ter um final de semana pelo menos no mês que você vai ficar ali full time escrevendo. Não, e o curioso do imersão, né, fazendo uma divulgação aqui, né, aproveitando. O imersão foi criado aqui no CAEC e a pessoa vinha aqui, sentava junto para escrever junto. Aí teve o negócio da pandemia e aí resolvemos fazer a imersão, né, de casa, pessoa em casa. No meu entendimento foi até melhor. Por quê? Porque a pessoa ela vai escrever de casa, de dentro do ambiente dela. Então ela já começa a fomentar o negócio dentro do próprio holopensene que ela está. Então ela começa a escrever de casa, às vezes do escritório dela. E aí tem aqueles pontos de encontro, de debate online. Então eu acho que até melhorou esse curso, na minha opinião. E outra coisa, ajuda a fortalecer o holopensene dela, de casa. De casa. Coisa que do outro jeito não, né? E ela usa todos os recursos, que às vezes você, por exemplo, você vai vir para cá, aí você tem que levar um livro, levar uma coisa e tal. Ali não, você tem todos os seus recursos estão à sua volta, seus livros, suas anotações. Né? Computador na altura do olho. Você pode fazer o lanchinho sem incomodar o outro, né? Você tá Foi comer as castanhas, né, Cícero? Sem ficar o outro ouvindo você mastigar a castanha. O problema não é um problema, né? É até engraçado se olha no Zoom lá, as câmeras todas, todo mundo está participando, aí você vê um gatinho atravessando. Às vezes tem os gatos participando também, né? Do processo do desassédio. Agora, tem um exemplarismo do autodesassédio mental somático, né? Vou até fazer uma propaganda aqui. Porque foi em 2019 que a gente fez o curso Autodesassédio Mental Somático. Né? Foi 2019. E aí já rendeu 2 artigos da Ellen, além do imersão. Então, agora nessa edição da revista Consciencioterapia, nós vamos ter 2 artigos dela. Tá 2 artigos? 2 artigos. Na verdade, são 3, né? Porque ainda tem o da equipe que ela também entrou. São 3. Ellen tá uma produção assim, esse negócio de ter em casa valeu também. Vamos lá. Então, assim, esse é o negócio do holopensene que a pessoa perguntou, né? Uma das coisas sérias do desassédio mental somático é o negócio do holopensene, de fato, como foi colocado aqui. Então, por exemplo, o holopsica holoteca, né, que nem a pessoa perguntou, ninguém tem o holopsica holoteca em casa, né? Mesmo a gente que está aqui, a gente tem que vir, né? E ali realmente é um desassédio mental somático enorme, né? Ali, o que se relata, que o professor Valdo relatava, é que a pessoa ela não entra lá com os assediadores, né? A pessoa chega ali, os assediadores são barrados lá de fora e a pessoa já entra lá desassediada. Porque o holopensene é tão forte ali, né? Os livros, o dicionário, aquele trabalho ao longo de anos também que ele desenvolveu lá e que as pessoas têm ido lá. Então você vê, é um ambiente de desassédio mental somático sustentado pelo holopensene dos livros, dicionário, a hemeroteca, né? Os próprios cosmogramas lá e tudo. Então você vê, é isso. Agora pensa bem, o tertuliário também né? Aqui você entra aqui, parece que a tua cabeça assenta o processo emocional e você começa a raciocinar de maneira mais linear com tudo. Então são esses tipos de ambiente. Tem uma pensata lá do professor Valdo, deixa eu botar ali no vídeo, por favor, nos slides, para mostrar para o pessoal. Isso. Eu até quis pegar essa pensata lá do léxico que está ali embaixo, tá vendo? Os holopensenes de uma biblioteca ou de uma livraria de assuntos gerais, quando mantidos adequadamente, oferecem as potencialidades energéticas do discernimento e da hiperacuidade do mental soma às consciências predispostas, homens e mulheres. Tão somente por estar em tais ambientes e refletir sem abrir ou ler qualquer livro, a pessoa pode aurir neo-ideias e reciclagens intelectuais. Interessante, né? Você vê o que é o negócio da força do holopensene.
Então eu achei aquela pergunta lá foi em cima do lance, né? Se a pessoa está preocupada em fazer esse ambiente da casa dela, ela está no caminho certíssimo. Então você fazer aquilo que o Eduardo colocou. Tem esse negócio do útero mental somático, tem um verbete de útero mental somático? Tem um verbete? Mas ele cita, né? Ele fala, eu não lembro se tem um verbete, mas realmente é uma das coisas mais sérias mesmo. Que todo mundo precisa de ter, né, nos seus escritórios. Mesmo o duplista que tem escritório separado, é importante ter uma biblioteca num lado e uma biblioteca do outro, por causa do holopensene. Sim, um verbete que o Valdo detalha, inclusive, como que é o escritório dele. Você lembra disso? Ele fala que ele tem a prateleira e tem as folhas lá que ele colava na frente, a impressora. Eu também não estou lembrando qual, mas eu sei que tem esse verbete que ele detalha o escritório dele no verbete, entendeu? Legal, as coisas principais, né, que você deveria ter. Bacana. E aí, por fim, tem esse autodesassédio mental somático, que eu estou chamando de multiatributivo, né? E é interessante a gente pensar nisso porque, na verdade, até essa coisa de atributo consciencial, faculdade mental e tal, a gente estuda eles individualmente e tudo, mas é muito interligado uma coisa com a outra, né? É praticamente impossível de você separar na prática, né? Então eu peguei como exemplo a questão da atenção, né? Então você vê, a atenção, ela é base para você ter uma percepção da multidimensionalidade e para você desenvolver o parapsiquismo. Você vê, o atributo da atenção. Atenção, como você vai ter memória se você não tem atenção? Ou seja, a memória, como é que funciona a memória? Você tem que colocar sua atenção em alguma informação, objeto, fixar sua atenção, né, para reter na memória e pensar que você quer reter aquilo ali. E depois, lá na frente, conseguir recuperar aquela informação que você guardou em você. Então, veja bem, você precisa da atenção para você ter uma boa memória. E como você quer ter retrocognição sem uma boa memória? É difícil, né? Ou seja, você tem que, se a tua memória física está meio capenga, como é que você quer ter acesso à sua holomemória? É difícil. Uma coisa depende da outra, é pré-requisito. Aí você vê a mesma coisa, a concentração mental, que eu já expliquei, depende da holomemória. Aí você vê lá, dentro da própria atenção, para você ter a atenção dividida, você tem que ter primeiro a atenção fixada. Aí, para você ter a atenção fixada, ela é pré-requisito para a atenção dividida, ela é pré-requisito para você fazer a associação de ideia. E aí tem aquela coisa que vem antes disso, que é a patologia, que é a síndrome da dispersão consciencial. É justamente a atenção saltuária. Então você vê, quem tem a atenção saltuária e acima da dispersão, está danado com tudo isso aí. Então você vê, a síndrome da dispersão consciencial, a atenção saltuária, é assédio. Então, às vezes, os assediadores vão querer pegar a pessoa em cima desses aspectos aí que ela tem mais dificuldade. A pessoa dispersa, por exemplo. Bem, nesse ponto que é o seguinte, qual o papel das rotinas úteis nisso tudo? Eu vejo que o negócio das rotinas úteis, elas são a base prática de tudo isso aí, né? Porque, veja bem, você desenvolver um processo, por exemplo, de escrita, que nem você colocou, que você está, né, escrevendo com uma rotina. Você, por exemplo, dentro da escrita de um livro, por exemplo, sem rotina é complicado você escrever um livro. Hoje eu vou escrever de 8 às 9 da manhã. Amanhã eu vou escrever de 5 às 7. Depois eu vou ver... No final de semana eu escrevo umas 2 horas. Pode até sair, eu acho que tem até gente que consiga, né? Mas assim, você há de convir que é uma coisa complicada e difícil, né? Então, você ter rotina útil, estabelecer rotina útil, a tua produtividade vai aumentar demais. Se a tua produtividade aumenta, você começa a desenvolver todo o seu processo cognitivo, né? Se a tua produtividade intelectual, que nem você colocou, né? Você começa, por exemplo, você vai escrever um livro lá sobre evoluciologia. Você tem que ler tudo sobre evoluciologia, você tem que pesquisar. E para você fazer tudo isso de organizado, você vai desenvolver todos esses aspectos de concentração mental. Você vai praticar isso, né? Concentração mental, atenção dividida, memória. Isso tudo vai... São duas coisas, né? O livro vai ser um reflexo daquilo que você conquistou intraconsciencialmente, no final das contas, né?
Sabe uma coisa que eu vejo também, que eu percebo, é útil, quando você consegue implementar bem feita, ela também ajuda você até a identificar o assédio mental somático, né? Porque quando você coloca a sua rotina, vamos dizer assim, a sua manifestação de um jeito ordenado, qualquer coisa que sai daquele script você percebe. É verdade. Aquela ideia que o Valdo falava, ele falava até aqui do tertuliário, do negócio do minimalismo, né? Que ele comentou que um dia uma consegue chegou para ele e falou assim, observa o minimalismo do tertuliário, né? Que é uma coisa minimalista, com pouco adereço, e como que isso ressalta as ideias de ponta que os amparadores lançam aqui. Então é como se fosse aquele pingo preto na folha branca, né? E a rotina é a folha branca, né? Se você coloca a sua vida meio organizada, mais planejada, qualquer coisa que sai do script, você, né? Isso ajuda o parapsiquismo, ajuda você a ver até o próprio assédio, né? Mapear o assédio. Em cima do lance. Muito bom mesmo. Então, aí você vê, ó, a base de tudo desses atributos todos que eu coloquei é a lucidez, hiperacuidade, consciencialidade. Então você vê, a pessoa precisa desenvolver todos esses atributos para chegar no que a gente quer lá, que é a lucidez, né? A consciencialidade. Então, veja só, o autodesassédio multiatributivo, né, ele é esse funcionamento homeostático, sinérgico, né, desses atributos conscienciais, de modo geral. E como é que ele é feito? Que aí entra aquilo que você falou há pouco tempo. Como é que você chega nesse autodesassédio multiatributivo, né? Eu vejo assim, ó, são autorreciclagens intelectuais, mental-somáticas profundas. Então, por exemplo, para você conseguir concatenar, articular esses atributos num funcionamento produtivo, verponológico, reciclogênico, que é tudo que a gente busca aí na Consciologia, gente, você tem que mudar muita coisa dentro das suas cognições, da sua forma de funcionar, e é tudo um processo totalmente teático. Então, veja só, não é só prático, nem é só teórico, é totalmente teático. Envolve o quê? Muito esforço pesquisístico, autopesquisístico, heteropesquisístico, dentro da tudologia mesmo, né, que eu vejo. E aí, se você for ver, é o quê? Ó, polileitura, polirevisões, poligescões, parapsiquismo intelectual aplicado, e aí é o desenvolvimento daquilo que... Por isso que entra aquela história que o Valdo falava que era avançado, né? Dicionário cerebral sinonímico, analógico, poliglótico, verponológico. É isso que a gente tem que desenvolver. É um super desafio, né? Então você vê, esse é o mega autodesassédio mental somático aí, que é isso que, se você for ver, que a gente chama de desperto veterano, evoluciólogo, é isso que eles têm. Então, quando o pessoal vem falar assim, ah, não, o cara ele é mais, vamos dizer assim, ele não tem muito conhecimento e tal, mas ele é desassediado e tal, até certo ponto. Se ele não tem isso aí, é difícil o cara ser de fato desassediado. Ele vai ser desassediado num nível, dentro de um nível, mas em outros níveis não. Por isso que às vezes tem cara desse que se chama de assediado, mas ele está vinculado a doutrinas, por exemplo. Entendeu? Mas você vê por quê? Porque não tem um assédio ali ainda. Eu ia te perguntar exatamente isso, estava pensando. Qual é a definição que você dá de desperticidade diante desse panorama do desassédio mental somático, psicossomático, holossomático, que seja, né? Como é que você encaixa a desperticidade? Pois é. E outra coisa, a desperticidade da escala evolutiva, aquelas dos 50%. Olha a pergunta. É a pergunta que eu estou fazendo aqui. Está no fluxo lá. Essa é a pergunta. Ó. Isso aí é a verdadeira condição anti-intrusão, porque não tem nenhum tipo de intrusão emocional nem intelectual em você. Quando você atinge esse estado, minha hipótese é essa aí. Esse é o estado de verdadeiro desassédio, autodesperticidade, assim, ó, de verdade. É isso aí. Estrito senso. Isso é a minha hipótese, que a pessoa tem que chegar nisso aí. Para ela poder chegar nessa desperticidade e falar, não, o cara é desperto, permanente, total, porque ele tem domínio desse negócio. Antes disso, o cara pode ter vários períodos, né? Pode ser funcionalmente muito desperto dentro da função que ele está desempenhando, tudo isso aí, tudo bem. Agora, dizer que é completo, desperto total, minha hipótese é só nesse ponto. O desperto permanente total, que é aquele cara da escala evolutiva, ele é muito mais do que a anti-intrusividade, né? É isso que a gente confunde às vezes, né? Às vezes acha que a pessoa, ela, por exemplo, pode estar encapsulada ou pode conseguir ficar encapsulada
e se considerar o desperto da escala evolutiva. Eu penso, na minha visão, né, queria saber até a sua, a anti-intrusividade é uma das características do desperto da escala evolutiva, né? Assim como você vê, tem outros níveis da escala evolutiva que também, por exemplo, a semiconsciex, né, ela não é só a questão do deslocamento da... Isso é o que mais caracteriza. É o que vinca, né? É o que caracteriza, é né? O caracteriza. Vamos dizer assim, é o aspecto da manifestação mais caracterizado daquele nível evolutivo, né? O que mais chama atenção, mas não é só isso, né? É mais do que isso. Então, eu acho esse ponto, eu queria até, uma das coisas que me motivou a vir nessa tertúlia, nessa matinal, é justamente para compartilhar essa ideia, para a gente pensar mais no processo do autodesassédio mental somático, até em relação ao processo da dispersidade. Porque para a gente ampliar essa visão dessa mega dispersidade, né, dessa dispersidade veterana, completa, total, tal, porque eu acho que tem que ter isso aí. Agora, por exemplo, é lógico que a gente também a gente não pode ser radical, né, ou assim, simplista de pensar que tudo também mesmo a escala evolutiva é um modelo, né? A prática, a vivência é outra, né? A pessoa às vezes está desenvolvida em um aspecto, às vezes em outro aspecto ela está menos desenvolvida. A gente é multifacético, né? Então aí você vai pegar a escala evolutiva, no fundo é uma média, né? Que a pessoa chegou naquela média. Eu acho que é uma média, mas vamos supor, se você não atingiu certo estado, aquilo te impossibilita de estar naquele patamar. Mesmo você tendo várias outras coisas boas, né? Se é que é possível isso acontecer. Aí a gente teria que debater e aprofundar mais essas ideias. Então, assim, aí por exemplo, uma das coisas que a gente vê, há como atingir essa condição sem a auto-mega-gescom? Eu acho que até há, mas veja bem, tem alguma técnica proposta na conscienciologia mais séria do que isso? Para a pessoa chegar nesse estado, por exemplo, eu não consigo ver hoje na conscienciologia, para a pessoa desenvolver esse desassédio mental somático aí que a gente está falando, o processo, eu não consigo ver outra técnica melhor do que a redação da Mega-Gescom. Eu não consigo ver. Com tudo que ela envolve, que a Mega-Gescom é a mesma coisa que você falou. A Mega-Gescom não é só pegar e escrever um livro, né? Ah, não, eu escrevi um livro de 1000 páginas, meia Mega-Gescom. Eu não acho que é só isso. A Mega-Gescom, para mim, é uma coisa... engraçado até fazer um convite pessoal. Na quinta-feira agora, a Unescom vai fazer uma entrevista lá sobre um artigo que eu escrevi sobre a Mega-Gescom, né? Que na verdade, eu fiz mais uma revisão bibliográfica do que um artigo de ideias, né? Que eu também não escrevi a Mega-Gescom, né? Então é mais uma revisão bibliográfica, um levantamento de tudo que o Valdo falou, das conclusões que a gente teve sobre Mega-Gescom, né? Aí eu fiz esse artigo, aí o Eduardo Martins falou, Max, vamos falar sobre esse ponto, porque o Eduardo dá muito valor para o negócio da Mega-Gescom, né? Mas a Mega-Gescom, ela envolve um monte de coisas para você chegar lá. A Mega-Gescom é tudo que você conseguiu de reciclagem nessa vida, de renovação, o seu autorrevezamento, o seu autodesassédio mental somático, sabe? Vamos dizer assim, é um pacote, é um whole pack, né? Um pacote grandão que faz você chegar lá. E eu vejo que em termos de técnica na conscienciologia hoje, é isso. Por isso que o professor Valdo, no final da vida dele, vivia falando desse assunto. Ele foi não crescendo dos conteúdos que ele foi trazendo para a gente, e no final ele só falava desse negócio da Mega-Gescom. Ele até falou que tinha que ter uma IC de Mega-Gescom, para vocês terem uma ideia. Tem um círculo mental somático que ele fala. Não, vai ter um dia que vai ter que ter a IC de Mega-Gescom. O pessoal ficou até com medo, né? Agora, um outro ponto que eu queria trazer aqui, só para não deixar de registrar, né? Eu fui ver assim, como é que você chega também, né, nesse autodesassédio, com outras coisas que eu achei nas pesquisas aí. Tem esse processo da atenção dividida, né? Eu achava interessante aquela história lá do Valdo, que ele falava que via 3 TVs ao mesmo tempo para poder trabalhar com a atenção dividida dele. Então você vê, para você começar a desenvolver o parapsiquismo mais avançado e tal, você tem que desenvolver a atenção dividida. Como é que você desenvolve isso? Né? Como é que você faz em termos de técnica? O que é desenvolver a atenção dividida, né? A mulher já tem, né? Que nem a mulher já consegue fazer isso mais naturalmente que o homem, né? Isso acontece com a maioria, né?
A gente já consegue fixar uma coisa toda, quando se pergunta aqui, você esquece o que está acontecendo ali. Né? É que a mulher, por isso que a mulher não tem o corpo mais avançado, né? Eu acho que o cérebro é mais avançado nesse aspecto também. Essa condição, por exemplo, de você aplicar mnemotécnicas, né, no cotidiano, que é outra coisa que você desenvolver a memória. E aí eu achei essa colocação do professor Valdo, ele falando do processo da reflexão, que é uma coisa também que, se você for ver no léxico, por exemplo, ele fala dezenas de vezes sobre a técnica da autorreflexão de 5 horas. Não é nem algumas vezes, é dezenas de vezes. Tem dezenas de citações lá. Ele coloca isso assim, ó, esse é um questionamento dele, ó, como ultrapassar a brecha que nos separa da hiperparapercussiência, por exemplo, do Homo sapiens evoluciólogos. Aí ele fala lá, ó, essa pensata é maior do que isso aí, eu trouxe só um resumo dela, né? Os fatos e parafatos indicam que provavelmente a nossa mega deficiência mental somaticamente estagnadora, aí ele chama de megatrafalologia mental somática, esteja justamente na ausência de autorreflexões, introspecções ou solilóquios adequados. Você vê o peso do negócio da autorreflexão que ele dá ali para você superar isso. Esse ponto do trafar, isso é uma coisa que eu fui me questionando quando eu estava escrevendo isso aí, ainda estou meio não cheguei a uma conclusão muito clara, que é assim, aonde começa o trafar e onde começa o trafal mental somático, né? E qual deles, por exemplo, eu vejo assim, o trafar, ele para mim, ele é um impeditivo do autodesassédio. É óbvio. Se é um trafar mental somático, a pessoa ainda vai estar assediada. Eu não tenho dúvida. A minha dúvida é, será que o trafal mental somático permite o assédio? O heterassédio mental somático? Entende? Essa é uma questão que eu ainda tenho, que eu tenho pensado sobre isso, não tenho muita clareza, entende? Eu acho que em algum nível sim, em algum nível não, sabe? Talvez os basicões, né? Por exemplo, trafal mental somático, falta de atenção, sim. Né? Mas isso é um trafar ou um trafal? Aí vai aquela pergunta, né? Esse não chega a lugar nenhum. Se a gente pensar bem, né, Max, a gente pensar em assédio, também a gente tem que botar num contexto dentro da escala evolutiva. Não é a mesma coisa você falar de um assédio lá embaixo e de uma noção, talvez, de assédio mental somático mais para cima, né? Que eu acho que o nível da escala muda, né? Então, se você pensar falta de cosmovisão que o evoluciólogo tem, que ele ainda não é serenão, é um trafal, mas é uma coisa que impede ele também de virar serenão. Sim. Então, assim, se a gente falar... Mas não é um assédio, né? Você pode dizer que isso é um autoassédio. Não é um assédio porque não perturba, né? Porque tem auto-imperturbabilidade, né? Mas, assim, se você... Né, o que eu estou querendo dizer, assim, entendi. A gente tem que relativizar o conceito que tem disso dentro da escala evolutiva, né? Mas é por isso, Eduardo, que eu penso assim, até a dispersidade acontece o processo do assédio e da intrusão, de algum modo, acontece ainda. Dali para frente, até as dificuldades ou as faltas que a consciência tem, essas faltas já não são mais passíveis de perturbação alheia. Esse é o ponto, talvez, né? O ponto de corte, né? Muda o enfoque, né? Agora, onde é que acontece isso em termos de atributo, de que maneira e tal? Isso tudo a gente não tem. A gente não tem estudado isso aí, se for ver. Isso é uma coisa que a gente teria que estudar detalhadamente dentro da Consciologia, né? Como é que esses atributos se relacionam com esse processo do assédio, desassédio, que ponto e tal. Tudo isso algum dia a gente vai estudar, né? Em termos de autopesquisa, de heteropesquisa, autopesquisa. E por fim, né, já que a gente está chegando no final, a gente sempre na consciencioterapia lá, a gente procura ter alguns indicadores, né? Por exemplo, como é que você vê indicadores do seu autodesassédio mental somático? Como é que você avalia esse autodesassédio mental somático? Eu trouxe alguns aqui, né? Então, por exemplo, o seu nível de autocriticidade. E veja bem, não é aquela coisa da pessoa hipercrítica, né, que critica tudo e que acaba até esterilizando fenômenos e até manifestações de outras pessoas por causa da hipercrítica, que acaba sendo uma hipercrítica, acaba sendo um aspecto da acriticidade da pessoa. Não é isso que eu estou falando. Estou falando da crítica bem colocada, discernida, em cima do lance, dentro das coisas. Isso aí mostra o nível de autodesassédio mental somático da pessoa. A questão da linearidade do pensamento, eu acho que é outro ponto.
a produtividade mental somática, né? Tanto em qualidade quanto em quantidade, né? Principalmente associando as duas coisas. E num nível mais avançadão que você vê, é assim, ó, quando você vê assim, para a pessoa ter autodesassédio mental somático, ou melhor, para ela ter autorretrocognição intelectual sadia, tem que ter autodesassédio mental somático. Como é que você vai ter, por exemplo, pangrafia, projeção de mental soma, retrocognição intelectual sem autodesassédio mental somático? Uma coisa não conjumina com a outra, não tem como. Então você vê, você quer ter esses fenômenos avançados, todos nós queremos, né? Mas precisa de ter autodesassédio mental somático. Não tem como chegar aí sem autodesassédio mental somático. Eu não vejo possibilidade. Porque esses fenômenos são fenômenos mentais somáticos, parapsíquicos mentais somáticos avançados. Então você vê, é o caminho nosso, mas nós temos que, para chegar nesse caminho, nós temos que passar por essa série de etapas aí, né? Eu acho que é isso, Eduardo. No final das contas, eu deixei a definição até por uma definição até por final, né? Depois de falar tudo isso aí, do que é o autodesassédio mental somático. Mas eu acho que essas ideias todas que eu gostaria de passar aí para vocês, aí para a turma aí online. Já deu tempo? Que a sua pergunta aqui foi muito boa, né? A pergunta que você fez anteriormente. E eu estou pensando aqui, porque a gente sempre fala que não existe heteroassédio sem o autoassédio. Mas aí, pensando no Trafal, aí eu fiquei na dúvida como que caberia no caso do mental somático. Então, pensando aqui na condição, por exemplo, do Trafal da atenção, né? Se não seria o caso, por exemplo, de um heteroassédio, né? Se não uma coisa maior, não por um problema de autoassédio, porque tem vários atributos funcionando bem, né? E aí seria o caso de alguma coisa mais ou institucional, ou com relação à assistência, uma pressão maior, que aí acaba afetando a pessoa, e aí pega naquele... que não seria aquela nem... vulnerabilidade. Na né? vulnerabilidade dela. Mas vulnerabilidade, Cícero. Então, aí... Deixou o assédio entrar. É vulnerável. Mas aí, que nível de autoassédio, né? Porque aquilo é uma vulnerabilidade, mas não é aquele nível de autoassédio que fica no sentido de trafar. Assim, você pega uma desatenção. Você pode pensar que é só um processo de funcionamento cognitivo. Às vezes, tem um processo emocional ali, que está sustentando aquilo ali. Mas por isso que eu acho assim, eu não quis entrar na discussão, porque esse é mais... Você teria que entrar toda uma discussão até dentro da teoria da cognitiva, para você entender como é que funciona. É aí que talvez entre, que o assédio consiga entrar. Ele pega nesse Trafal, né? Só que aí, pelo outro autoassédio, que fez com que aquele Trafal ainda não se desenvolveu. Sim, né? Então está num outro autoassédio. Né? A base está anterior, está em alguma outra questão que precisa ser trabalhada. Era aí que eu queria chegar. Mas depois, até nós lá da consciência terapia, a gente tem que entender mais do processo mental somático, de atributos mentais somáticos, até para poder ajudar as pessoas em relação ao autoassédio mental somático. Porque não é só emoção o processo que pega, é um processo ideativo. A gente tem isso lá, mas eu acho que esses detalhamentos, nem na Consciologia a gente aprofundou muito, né? Então, tudo isso... A psicologia, ela trabalha com processo cognitivo, mas ela não sabe de parapsiquismo, entendeu? Então, eles também têm o teto deles lá, dentro das coisas. Mas é isso, Eduardo. Obrigado, a gente já passou aí uns minutinhos. Queria passar a palavra para o Eduardo aí. A gente agradece muito o professor Max aí por esses esclarecimentos, e você vê que só trazer esse assunto, como você colocou, à tona, né, para discutir isso já é TARES, né? Você refletir em cima do processo do mental soma e de como você se desassediar mental somaticamente já é o próprio desassédio, né? Isso já ajuda bastante. Então a gente agradece demais aí, Max, obrigado. Hoje nós tivemos 152 espectadores simultâneos e 572 acessos. Bacana. Então uma boa semana aí para todos e até domingo que vem.